Bom, vamos começar o nosso seminário de hoje sobre o esquema de compensação bancária, né? Na verdade, esse é um tópico do seminário só como uma desculpa para a gente mostrar algumas coisas aqui dentro do Script Case, que é, por exemplo, como trabalhar com a importação de arquivos externos, e também trabalhar aqui com aplicação de controle, fazer algumas coisas mais avançadas. Então, para esse seminário de hoje, a gente tem aqui o apoio técnico do Jefferson, que é o gerente do suporte da equipe do departamento de suporte. É um projeto real, de um sistema real, que nós trouxemos aqui para mostrar. E aí, vamos fazer aqui o exemplo, ok? Esse exemplo de hoje, ele vai ter tudo a ver com aquele outro seminário que a gente fez há 2 semanas sobre boletos bancários. E aí eu separei aqui o link do vídeo, vou enviar aqui para vocês no chat. E também tem a ver com um seminário que nós fizemos há algum tempo atrás sobre importação de arquivos. E aí a gente tem dentro do Script Case um importador de arquivos, certo? Que fica aqui dentro de banco de dados, né? Importar Excel, CSV e Access. Mas aí esse arquivo que a gente vai importar hoje, ele é TXT. É um arquivo que o banco envia, né, para as empresas para compensar o pagamento dos boletos. Então, como esse arquivo é TXT, a gente fez o código manualmente aqui e vai mostrar para vocês como é que a gente fez a integração dentro do Script Case. E aí a gente fez um seminário ensinando também essa integração, só que no Blank. Hoje a gente fez diferente, a gente fez no controle, certo? Então já é uma forma nova de mostrar para vocês uma integração, importação de arquivo externo. E aí esse seminário que eu tô falando que a gente fez no Blank, ele tá aqui nesse link, que eu vou enviar para vocês também. E aí depois que eu fizer o seminário, que mandar o e-mail, eu reenvio tudo de novo, ok? Então vamos lá, vou chamar aqui o Jefferson, ele vai me ajudar aqui com o exemplo e mostrar para vocês aqui o passo a passo. Olá pessoal, bom dia, sou o Jefferson e vou mostrar o passo a passo para fazer uma compensação bancária em um sistema já pronto. Temos sistemas de exemplos que tem um controle gerencial de todos os clientes, controle de todos os boletos que foram gerados para aqueles clientes e que os mesmos são pagos pelos clientes, mas só que a gente tem que manualmente ir adicionando a data de pagamento, se foi pago ou não no sistema. Isso se torna cansativo e se torna bastante ruim para quem tem um sistema, porque quem tem um sistema hoje quer tudo automatizado, não quer ter um grande trabalho para isso, certo? A aplicação da importação do arquivo vai ficar mais ou menos assim e a gente vai começar agora como fazer ela. Então, quando ele tem o sistema de compensação de boletos, ou seja, ele gera boletos no sistema. E a gente mostrou aqui como é que ele faz para gerar os boletos. Ele vai gerar os boletos para os clientes e aí o pagamento desse boleto ele pode ser observado de 2 formas. Ou o financeiro lá da empresa vai diretamente no site do banco e verifica a compensação dos boletos, ou o financeiro vai se comunicar com o banco para receber esse arquivo de compensação e integrar com o sistema automaticamente. Não é isso, Jefferson? Isso aí. Como é que o banco gera o boleto, basicamente, certo? A gente gera os boletos pelo próprio Script Case. O banco vai lhe dar um número, exemplo, de 0001 a 1000 boletos para você fazer isso em um mês, gerar 1000 boletos em um mês, e você tem aquele número, você tem de 0001 até 1000 boletos para serem gerados, ou seja, você pode gerar boletos nesse intervalo de números. Aí na geração do boleto no Script Case, você vai informar o nosso número, vai informar alguns parâmetros que precisa para gerar o boleto, e concatenado com o nosso número você vai gerar o resto do boleto, que é o ID dele, que é de 001 até 1000, como o banco dispôs
que aqueles números vão ser os seus boletos que vão ser identificados no banco. Ou seja, o banco vai te dar esse número e todos esses boletos que chegarem nesse intervalo de números no banco, o banco já vai saber que aquele boleto é seu e vai entrar na sua conta e o dinheiro vai entrar na sua conta. E com isso, o banco, sabendo que esse ID do boleto é seu, na consulta que ele lhe dá de todos os boletos que foram compensados naquele dia, ele vai dar esse número. E com esse número a gente tem um controle maior, porque se a gente gerou um boleto que o ID da fatura foi 0001 e o boleto me disse que o título 0001 foi pago naquele dia no valor X, eu vou ter todas as informações para fazer a automatização no meu sistema e colocar aquele boleto como pago. Uhum. E aí tem um trabalho esse sistema, esse arquivo que o banco envia, no caso a gente determina lá a periodicidade, né? O banco sempre vai enviar esse arquivo diariamente, caso tenha pagamento de título naquele dia. Se naquele dia não teve pagamento de título, o banco não vai dar nenhum arquivo porque não foi pago nenhum título. Uhum. Primeiramente eu vou mostrar aqui como um exemplo do arquivo. Esse arquivo aqui é baseado no banco da Caixa Econômica, certo? É uma consulta de extrato de cobrança. Essa cobrança é parte de boletos, geração de títulos, certo? Que nesse arquivo tem o nosso número, que os últimos dígitos serão o ID da minha fatura, que o banco predeterminou os números para mim. O seu número, que no caso dessa empresa não tem. O nome do sacado, que não é obrigatório ter, certo? Caso tenha, o banco dispõe disso, é só mais um parâmetro para você verificar se aquele título é realmente daquela pessoa. A data de vencimento, a data de pagamento, o valor do título e alguns outros parâmetros que sempre tem em boleto bancário, que são esses aqui, e o histórico dele. Ou seja, é um arquivo TXT, né? Normal. Uhum. Pronto. Com base nesse arquivo, a gente vai fazer a importação dele e a atualização no banco automaticamente. Primeiramente eu vou mostrar uma grid de boletos como está hoje na minha base, certo? Aqui é o ID da fatura. Eu coloquei como exemplo no último boleto pago o ID da fatura 3, que no caso fica dessa forma. E aqui é o ID da fatura, o ID do contrato, que cada boleto é baseado em um contrato e tem um número de parcelas aqui. O valor, a situação 1, 0, que 1 é pago e 0 é não pago, e a data de pagamento. O que vai identificar se ele está pago ou não é a data de pagamento aí, no caso. É isso aí. Tem mais alguns campos que eu vou adicionar aqui para ficar melhor de visualizar. Data de vencimento e o tipo dele, que às vezes a empresa gera boletos de cobrança normalmente e boletos que tem outra finalidade, entendeu? Isso aqui é um controle interno da empresa para afirmar se aquele título faz parte de uma mensalidade ou de uma cobrança de uma taxa de alguma coisa. Ok. Os parâmetros para a gente consultar antes de importar o arquivo será o ID do contrato, o ID da fatura, a data de vencimento e o valor dela, certo? Se todos esses números forem iguais aos números que estão sendo lendo no arquivo, ele vai colocar a situação 1 e inserir a data de pagamento. Vamos lá para a aplicação da importação do arquivo. Ok, então aí você criou a consulta somente para ver, né, os dados, e depois colocou aí um
controle que vai poder importar o arquivo e esse arquivo já vai passar a informação direto para o banco de dados, né? Isso aí. Você tem aí as tabelas também no banco? Ok. Tenho sim. Tá, acho que tá aberto ali do lado. A estrutura da minha tabela de boletos, que será a base desse passo a passo, está dessa forma. O ID da fatura, que sempre quando eu gero um boleto, pelas formas normais do script case, como o Márcia enviou o link aí para vocês, eu estou inserindo nessa tabela todas as faturas que eu gerei para o determinado contrato com o número da parcela que foi. Normalmente eu gero 10 parcelas para um contrato, ou seja, um contrato de um ano, eu gero 12 parcelas para um contrato de um ano e eu coloco o ID da fatura, que não pode se repetir, claro. O valor dela, a situação que vai ser 0 no início, a data de pagamento que vai ser null, a data de vencimento que eu vou colocar, que vai ser a mesma do boleto, tipo em uma observação, caso precise. A aplicação da importação do arquivo é um controle com os seguintes campos. O campo obrigatório aqui, no caso, é só o campo documento nome de arquivo. Esse campo notice que eu criei aqui é só uma label para informar, para deixar a aplicação mais bonita, informar essa notificação aqui para a empresa mesmo, para quem for utilizar o sistema. No caso, você criou um campo virtual, o campo arquivo para receber o nome do arquivo. Isso, para receber o arquivo que eu vou importar, certo? Só reforçando sobre a diferença do campo, documento nome do arquivo, ele vai salvar somente o arquivo no diretório em questão e o nome dele no banco de dados. Aí qual foi o diretório que você colocou? Onde é que você colocou aí o diretório? Pronto. Dentro do... No caso aqui, eu não vou salvar o nome do arquivo aqui, porque para mim interfere. Eu só vou precisar do arquivo mesmo para ler. E vou adicionar ele na configuração normal que eu coloquei no caminho dos documentos da aplicação, certo? Eu coloquei aqui dentro da raiz do meu computador e criei uma pasta chamada upload e uma doc e uma image, caso eu fosse importar alguma imagem. Mas no caso só vou importar um arquivo, um documento. Pronto. O campo obrigatório que eu vou precisar é esse apenas, documento nome de arquivo, só para habilitar a função aqui para importar o arquivo. No evento onload que eu coloquei aqui é apenas layout, é apenas alguns parâmetros de layout que eu inseri aqui só para deixar a aplicação, como eu falei, um pouco melhor, um pouco mais agradável para o usuário final, certo? Se eu tirasse, ele ia usar o coisa normal, o template normal, o template padrão do script case. E no evento onValidate, que vai estar todo o código para essa situação. Muda aqui para black para ficar mais visível. Aquele black. É isso daí mesmo. Ou seja, reforçando, o que é que esse arquivo vai fazer? O que é que esse código vai fazer? Ele vai ler o arquivo, verificar os títulos pagos, procurar na base esses mesmos títulos e colocar a data de pagamento e a situação como pago, ok? Primeiramente, esses boletos aqui já foram pagos no sistema, mas a gente vai alterar o boleto só para vocês verificarem que o arquivo realmente funciona. O ID do contrato é esse. A situação já está aqui como paga. Eu vou editar aqui apenas para mostrar um teste antes de explicar todo o passo. A data de pagamento vou colocar vazia e a situação vou colocar 0.
gente verifica que a situação está zero e a data de pagamento está vazia. Só para a gente testar a aplicação antes da explicação, eu vou importar o arquivo que eu recebi do meu banco. E ele vai informar, desculpe, e ele vai informar todos os títulos que foram pagos. O primeiro que eu alterei para não pago, agora está pago com a data de pagamento que está lá no arquivo 30/6/2015. Ok, vamos lá para o exemplo. Então, a aplicação é um controle com um campo documento nome de arquivo, que vai receber esse arquivo. Primeiramente, para segurança, eu estou verificando se o arquivo em questão existe ou não. Caso ele não exista, eu vou dizer que o arquivo não foi enviado, apenas para não ter problema, certo? Desculpe aí com o erro do chasset, isso é apenas um errozinho do visual do navegador. Ou seja, se o arquivo não existir, eu digo que o arquivo não foi enviado e mato a leitura dos outros arquivos aqui pela aplicação. Essa variável vai receber o arquivo aberto, certo? Essa função fopen é uma função do PHP comum para abertura de arquivo, certo? Que ela necessita de alguns parâmetros, como o caminho do arquivo, onde ele estará. Aqui, para eu não chapar um arquivo, um caminho padrão, um caminho fixo, eu vou pegar o caminho da aplicação. Essa variável de seção é a variável que guarda o caminho que eu informei anteriormente, que é o caminho de documentos. Esse caminho aqui, essa variável guarda este caminho. Essa variável de seção é composta a variável aqui do script case, o nome da aplicação e essa variável aqui, glue_name_path_doc. Sempre vai ser essa variável. A única coisa que vai mudar é o nome da aplicação. Barra o nome do arquivo que eu inseri e o parâmetro R, que é para ele apenas ler o arquivo e colocar o ponteiro do mesmo no início da linha, certo? Aqui o parâmetro R é apenas para a leitura de arquivo. Ele abre somente para leitura e coloca o ponteiro do arquivo no começo dele. E uma variável de números aqui que guarda um array composto de números de 0 a 9, que vai ser para a leitura desse meu nosso número, certo? Que a partir do ponteiro 9 ele já começa o ID da fatura. Ok. Você tem uma variável aqui como null, que eu vou precisar dela posteriormente no código, e o arquivo retorno com um array que eu vou precisar também dele, uma variável c como 0 e ok. No decorrer do arquivo eu vou explicar o porquê dessas variáveis. Esse laço aqui é sempre para eu entrar nele, certo? E ok. A linha vai receber o arquivo aberto lá, o arquivo que eu abri anteriormente, e caso a linha seja null, como uma segurança também, caso a linha seja null, não faça nada, e caso não, ele vai procurar na linha 0 os números que eu pedi no array aqui, e vai ver o ID da fatura, se é igual ou não
o hash que eu peguei, o hash desse substring aqui, da linha que eu peguei anteriormente, com essas posições. E ok, caso seja diferente, ele vai colocar a fatura como esse substring, que é o mesmo do documento aqui. O arquivo retorno que eu mencionei antes, que era um array, ele vai começar primeiramente na posição 0 e vai receber a fatura, a primeira fatura do arquivo. Eu dou um explode na data de pagamento para essas posições também do arquivo. O que essa função substring faz. Deixa eu só explicar porque eu utilizo muito ela. Pronto, aqui. Se eu tenho um string e coloco ele na posição no ponteiro aqui, como -1, como -1, 2, -3, ele vai retornar sempre a posição que eu coloquei aqui, certo? Aqui, quando eu coloco 1, ele vai retornar o último caractere da string. Se eu colocar 2, ele retorna os 2 últimos caracteres. E se eu colocar 3 depois seguido de 1, ele vai retornar a terceira posição e não os 3 últimos caracteres, ok? E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando esses números aqui para comparar no final com a minha tabela, para verificar se existe ou não aquela fatura em questão. E a função aqui explode é para eu separar o dia, o mês e o ano do arquivo lá que eu peguei completo nessa string. Só um momento. Deixa eu ver aqui algumas perguntas do ponteiro, não e sim da posição 9. É isso? O Edivaldo falou aqui. Não entendi não. Acho que era alguma coisa na hora que eu estava falando do ponteiro, E o Alisson está mencionando sobre um problema nesse componente do upload de arquivos. Ele deixa o usuário confuso se realmente selecionou o arquivo ou não. Tem alguma coisa para falar sobre isso? No caso, ele não dá, o que Jefferson, ele não dá uma confirmação, é isso aqui? Não, é a parte só visual que o pessoal reclama, que é isso aqui. Tipo, ele não diz que se o arquivo foi que quando selecionou, inserido ou não, ele só aparece o nomezinho aqui no final, entendeu? E teria como contornar isso? Não, isso aqui é questão de implementação mesmo, ver com o pessoal para deixar isso aqui mais agradável para o usuário. Soltar uma mensagem aí, selecionado. Porque ele fica nenhum arquivo selecionado, aí a pessoa fica achando que não selecionou o arquivo, né? Ele só muda aí do lado. Isso. A questão só foi essa mesmo. Ok. Esse do Edivaldo, não sei, Edivaldo, se puder recolocar pra gente entender. Pronto, essa função do PHP também, ele vai checar os parâmetros da data, se estão certos ou não. Para eu não inserir no banco uma data com o dia 41, que é um dia que não existe, e ele mesmo assim conseguir fazer a atualização no banco. Ok, se essa data daqui for... Ou seja, essa condição aqui sempre será verdadeira para poder eu realizar isso aqui. Ou seja, se a data for correta, se a data não tiver nenhum dia 41, por exemplo, mês 20, ou seja, se a data for realmente correta, ele vai entrar aqui no if e colocar a formatação que eu tenho ela no banco, certo?
E caso não, ele vai colocar a data de pagamento sempre a de hoje. Se o banco não... Se ele vir sempre com o valor zero do banco. Se vir sem a data, se vir sem a data no caso, mas o banco não vai inserir isso não, mas é só uma segurança, para ele também não dar um erro, ele vai colocar a data de hoje como data de pagamento. O Edvaldo comentou que ele estava falando só da abordagem, que você estava falando sobre ponteiro e na verdade era a posição da linha do registro, né? Ok, Edvaldo. Ok. Antes de realizar o update na tabela... Essa é a função check date do PHP, não é isso? Isso. Ok, é isso mesmo. Antes de realizar o update na base, eu vou primeiro checar as informações anteriores. Vou dar um lookup na base e verificar as condições do meu registro. O ID da fatura, o ID do contrato, se ele realmente existe, que é o ID... se o ID do contrato realmente condiz com a condição da fatura que eu coloquei no SQL. Ou seja, se eu coloquei no SQL a fatura 0003, ele vai verificar se aquele ID do contrato é realmente o mesmo do retorno, se a situação for zero e se o CPF, nesse caso aqui, é controle interno do CPF do indicador e CPF do cliente. Se essas informações realmente baterem, ele vai realizar a atualização, certo? Lembrando que o código aqui foi baseado em um sistema real, certo? Por isso que o select tá com inner join, porque ele vai verificar na base do cliente primeiramente se existe aquele CPF ou não, se aquele CPF bate com o CPF do contrato e se o contrato bate com o registro da fatura que eu inseri nos boletos. Ok. Após isso, se a situação daquele boleto for realmente zero, ele vai fazer a atualização no banco, certo? Ele vai fazer uma atualização na tabela boletos, colocando a situação como 1 e a data de pagamento que eu peguei lá do arquivo, onde a fatura for a mesma da linha do arquivo. Executo o comando e ok. Esse código restante é apenas o visual do final, que eu digo que a fatura X foi paga e assim por diante. Para cada fatura ele vai dizer que aquela fatura foi paga. Se a fatura não existir na base, ele vai informar que a fatura não foi paga, aí a gente vai saber que a fatura realmente não existe na base. E caso a situação for 1, ele já vai dizer que o boleto foi pago. Já encontra-se pago. Ok. Primeiramente, quero perguntar se alguém tem uma dúvida para realizar alguns testes novamente. Ô Jefferson, no caso, quando a gente fez isso no Blank, Ronian, na época, ele criou toda a interface, né? Porque aí a diferença é que se fizer no controle... A interface já vai estar pronta. Ele está usando o upload do script case. No caso do Alisson, que estava falando que não gostava daquela... que ele não dava confirmação, não sei o que, ele pode fazer no Blank, né? Usando o mesmo código, só que ele vai ter que montar a interface para... Isso aí. A facilidade de utilizar o controle do script case é que o script case já te dá a ferramenta prontinha para eu inserir o arquivo e eu não ter que fazer aquela mesma função de inserção de arquivo nenhuma Blank na mão. E é isso. Alguma dúvida, pessoal? Lembrando que o exemplo que Márcia informou para vocês anteriormente da leitura do arquivo TXT com o operador Ronian na época, apenas só foi uma leitura de arquivo. Esse aqui também é uma leitura de arquivos, mas com uma finalidade bem legal, certo? Lembrando que os arquivos que o banco disponibiliza podem mudar, certo? Podem mudar, eles podem não ter essa organização que temos aqui, certo? A data de vencimento pode vir depois da data de pagamento, o valor do título pode vir antes das datas e tal.
Aí isso a gente primeiro tem que verificar se o arquivo condiz com essa questão mesmo. Caso não seja o mesmo desse, ou seja, se o Banco do Brasil não te dá uma consulta de extrato de cobrança dessa mesma forma, as únicas coisas que vamos alterar no código é a posição, é o ponteiro lá da linha, entendeu? A única coisa que vai ser alterada no código é somente as posições, que vocês vão verificar onde está naquele arquivo a fatura em questão que você adicionou no banco, o valor dela, a data de pagamento, a data de vencimento. Mas aí como ele vai ter que fazer um para cada banco? Ou geralmente ele tem... geralmente as empresas têm um boleto só para um banco, né? É isso aí. Geralmente as empresas não geram boletos para outros bancos diferentes. Caso isso exista, terá que ter arquivos de compensações diferentes para cada banco. Ok. Edivaldo está comentando aqui que o comentário que ele tinha postado antes era que Jefferson tinha dito 9, parecendo que estava se referindo ao ponteiro 9 do registro, e não à posição da linha. É isso mesmo. Os arquivos de retorno para cobrança escritural são normatizados. É só o layout. Ok. No caso, todos os bancos é o mesmo formato, é isso que você está afirmando, né, Edivaldo? Pronto, perfeito. ok. Então não teria esse problema, né? Então não teria esse problema. Então vamos lá. Eu vou colocar alguns boletos aqui que eu tenho na minha base como que não estejam pagos, apenas para a gente verificar se o mesmo está sendo pago ou não, ok? Vamos lá. Tem alguns boletos repetidos aqui, deixa eu somente apagar. Ok. O Mauro está perguntando, Jefferson, se a linha do boleto 3 não estaria desposicionada. Não, foi só porque usou o ID diferente, né? Foi. É só porque eu usei o ID diferente. O ID da fatura aqui que eu estaria utilizando anteriormente é com 5 posições. Mas, como eu falei, o valor do título está um dígito à frente. Ok, bem... ok, ela estava aí da... É porque ele estava mexendo aí no... Contou o festinha. Não, está certo por causa do valor. Aqui são 3 dígitos, embaixo são apenas 2. Caso tivesse mais um aqui, isso viria para cá, entendeu? Ok. Essa linha daqui que está errada. É a última, isso aí. Deixa eu mostrar o pessoal aqui. Como o Edivaldo, como o Mauro mencionou, como o Edivaldo, desculpe, mencionou aqui que existe, que os layouts tem alguns layouts disponibilizados pela Febraban, que é o órgão que controla os bancos, que vocês também podem dar uma olhada nesse layout e verificar o padrão desses bancos,
das posições desses arquivos retorno para utilizar no código aqui bem melhor. Deixa eu colocar no filtro aqui alguns outros campos. Desculpa. Aqui. Pronto, aqui são todos os boletos que encontram-se não pagos na minha base, certo? Eu vou colocar esses primeiros boletos no meu arquivo, vou editar meu arquivo para dizer que o banco me retornou aquele arquivo para a gente realizar o exemplo. Boleto 4, 5, 10, 18, o 5, o 10, 18, e o 23. Vamos colocar a data de pagamento sempre é de hoje e vamos verificar o valor do título. O primeiro é 106, 106, 106, 89, 89. Ok, e agora vamos verificar apenas a data de vencimento. 10 de 12 de 2013, 10 de 1 de 2014. Por que eu estou alternando a data daqui? Porque o arquivo ele vai verificar se essa data está se é a mesma antes de compensar o arquivo. 10 do 6. Ok, pessoal, vamos lá. Alterei aqui o ID da fatura para os números que eu quero aqui, certo? E agora, assim que eu inserir o arquivo de compensação, ele deve colocar a situação como pago e a data de pagamento é a mesma que está no arquivo. Vamos apenas em questão de layout. Vamos mudar aqui, fazer um lookup manual, apenas para deixar bem legal.
apenas para a visualização ser bem melhor. Ok, vamos importar o arquivo. O Rivaldo está perguntando, Jefferson, no código, se não for igual, ele faz bypass ou morre o processo antes de seguir com os outros? Pronto, de acordo com o código que eu tenho aqui, ele não vai pagar, ele não vai encontrar o boleto e vai seguir para os outros, entendeu? Porque para cada linha é a posição que eu mencionei. Aí ele vai por linha. Se em uma linha tiver erro, ele vai para a próxima linha e não vai pagar aquele título que teve erro. Ele vai para a próxima linha e vai verificar as mesmas posições que eu mencionei no código, ok? O que ele dá esse erro? É porque ele está perdendo o acesso ao meu banco, que está em outra máquina. Tá em outra máquina. É isso aí. Relacionamento aqui. Modificação. Se funciona, eu explico por quê. Está um pouco lento a geração do arquivo, pois estou em uma máquina com a capacidade pequena de memória, certo? Essa máquina fica no servidor daqui? Pronto. O porquê estava gerando erro anteriormente. Como eu informei, o exemplo é baseado em um sistema real, certo? E com esse sistema real a gente estava inserindo também os pagamentos em outros títulos de bonificação que eu tinha perdido o relacionamento com essa tabela, certo? Provavelmente eu estou com algum erro de chave estrangeira para esse banco, para essa tabela, certo? Mas já que o código não foi baseado nessa tabela, foi e sim na de boletos, então esse if todinho aqui não vai ser necessário. Assim que Márcia enviar um e-mail para vocês com os exemplos, com o código, caso desejem,
eu vou enxugar o mesmo para ficar mais geral. mais geral. É porque isso foi baseado, tinha a tabela lá e não tá aí nessa base que você tá usando. Acho que o Edivaldo tá perguntando, esse array, por que até 9? Ah, ele disse pra não tirar. Ok. Tá ok. A gente pode deixar comentado, né? O array até 9 por causa da posição da minha fatura, certo? O posicionamento, a minha fatura, a quantidade de caracteres dela, ela pode ser até 10 caracteres, certo? O arquivo lá, os 10 caracteres são em relação à minha fatura. Ok? 2. Ok, vocês têm mais perguntas, pessoal? Pronto. Inserimos o arquivo lá, agora vamos ver se esses 5 boletos foram pagos. Eu vou fazer uma pesquisa aqui para os boletos com a fatura maior do que 4. Desculpa, maior do que 3. Pronto. O boleto 4, da fatura 4, como eu tinha no meu arquivo, foi pago e a data de pagamento foi a de hoje, com o valor mencionado. Data de pagamento 10/7. A fatura 5 também foi paga, com data de pagamento que tinha no arquivo. A fatura 10 também foi paga, com a data de hoje, certo? A fatura 18 e a fatura 23. A fatura 18 foi paga com a data de pagamento de hoje, como estava no arquivo, e a fatura 23 também foi paga com a data de hoje, como estava no arquivo. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal que chegou depois, eu vou colocar o vídeo no YouTube, mando pra vocês o link, ok? E aí, é isso. Muito obrigada, Jefferson. Por nada. Jefferson, primeira participação aqui, muito bacana. Vamos explorar mais. Então, pessoal, acho que é isso por hoje. Então, muito obrigada a todos. Desejo um bom dia para vocês e até a próxima.